Gravando, olha só, eu estou aqui tentando imaginar o que fazer. Eu estou querendo conversar com vocês a respeito das coisas que eu tenho aqui em casa separadas em jornais, em papel. E eu guardei uma da Folha de São Paulo de sexta-feira, 26 de agosto de 2016, Seminários Folha Revolução Energética Greenpeace. E eles falam de um acordo de Paris, um tratado assinado por 195 países para evitar desarranjo climático no planeta. Obriga o Brasil a deixar de se basear só em projeções conservadoras e a mostrar que a descarbonização da economia é viável. E é muito importante parar de usarmos combustíveis fósseis, o pouco que eu entendo dessa história. E aí, esse recorte de jornal, aliás, não é um recorte, são cinco páginas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6 páginas. E mostrando o que vai acontecer se a gente não conseguir fazer uma evolução energética, quer dizer, um problema terrível para o mundo. E fala de carros elétricos e antes de começar a gravar, eu estava folheando isso daqui para ver a respeito do que eu ia falar, porque eu não entendo muito disso. Eu continuo me lembrando do do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o senhor Al Gore, que ele saiu por aí dando palestras inomináveis, maravilhosas, pelo mundo afora, de China, Japão, aos Estados Unidos. No Brasil não veio. O Brasil parece que é tão fora de mão para eles, né? O Brasil continua sendo um país de segunda categoria, de terceira categoria, até para os holandeses. Quando eu estive na Holanda, uma vez eu fui trocar uns poucos cruzados, ou cruzeiro velho ou cruzeiro novo que eu tinha, e eles disseram, olha, até a rúpia indiana nós temos aqui o valor, é mínimo, mas nós temos. O dinheiro brasileiro nós não sabemos do que se trata. Não tem possibilidade de trocar nada do que o senhor tiver aí. Ainda não tinha aparecido o plano real, ainda não tinha aparecido o real. Quando apareceu o real, melhorou muito mundialmente a situação. Mas eu fiquei olhando, estou olhando aqui, e o que o tempo todo está me passando pela cabeça, estou vendo até uma fotografia da quantidade de automóveis na Avenida 23 de Maio, que eu tanto usei quando eu morava lá, que eu faço o possível para evitar ir para lá, de volta. Eu moro em Barra Bonita, que são um pouco mais de 35 mil habitantes, é uma cidade zica, né? Mas tem vento, tem sol, tem oxigênio, apesar dessa raizem, dessas plantações de cana-de-açúcar que acabou com a natureza, né? E que mostra aqui o terror que é a Avenida 23 de Maio, que é uma bomba viva, né? São milhões de automóveis por semana, milhões de motores a combustível, poluindo a atmosfera enormemente e a bioenergética local. E mostra um carro elétrico BMW, que um empresário brasileiro tem. Ele é maravilhoso, ele economiza R$ 350 de combustível por mês. Mas o que ficou pela minha cabeça, que não entendo muito disso, e que aqui não se toca no assunto, é que eu saiba, não só o protocolo de Kyoto, mas eu tenho a impressão que os Estados Unidos e a China também não participam desses 195 países para evitar desarranjo climático no planeta. Desconfio que não. Eu não estou encontrando nada aqui dizendo que os Estados Unidos não participam, mas eu acho que não. Não sei como reverificar isso. Que aqui não fala nada se sim ou não. Que o grande escândalo era justamente que eles, no protocolo de Kyoto, não estavam participando, né? É muito chato isso, porque são os dois maiores poluidores mundiais e eles não participam, não querem parar de ser, né? Aqui eu estou falando meio de alegre porque não sei, não fala nada nessa história aqui.
da Greenpeace. Então, se não fala nada, eu não sei do que adianta caso os Estados Unidos e a China não participem dessa diminuição de emissão de carbono. Então, não sei. Eu vou jogar fora os... Olha, eu outro dia gravei, não só na live stream, como na Ustream, passando para YouTube, sobre o Zika. Vou jogar fora também porque já gravei. Então, para que eu vou guardar aqui, né? Aqui nós temos, entende, um grande pedaço de iceberg que se desprendeu na Antártida após o derretimento de uma geleira, e ele está por aí vagando. Dá uma olhada que coisa horrorosa. Ele está vagando, parece uma cabeça de dinossauro. A quantidade de ursos polares que está morrendo porque não tem onde se alimentar, não tem nem onde parar, que está derretendo todos os locais onde eles podem ficar, né? E o degelo, inclusive o degelo, pode, olha que coisa horrorosa, pode causar ressurgimento de vírus e bactérias. Tem um negócio chamado antraz, que é uma bactéria perigosíssima, que se imaginava desaparecido, ele estava congelado. E na Rússia causou a morte de uma criança e contaminou 23 pessoas. Quando você imaginava, entende, que isso não ia mais acontecer, o fato de uma parte ter degelado, os vírus estavam lá congelados. Na medida que descongele, eles passam a viver de novo. Não sei como é que é possível ficar tanto tempo abençoadamente ali sem morrer, né? E então houve uma porção de mortes. Não é tanto, 23 pessoas, mas até uma criança e 23 pessoas contaminadas, né, por essa bactéria. E se a moda pegar outras bactérias que estejam... Entende? Por exemplo, há restos de varíola no extremo norte do final do século XIX e pesquisadores descobriram vírus gigantes em cadáveres de mamutes. Então, e eles dizem, acredito que as mudanças climáticas vão trazer muitas surpresas. Não quero assustar ninguém, mas precisamos estar preparados. Que tem um monte de vírus e bactérias que estão congelados e que, se eles descongelarem, vão começar a matar a gente. Deixa eu ver, aqui não tem mais nada, então eu vou transformar isso em reciclado, ou então usar o papel para alguma coisa aqui na minha casa, porque já falei sobre isso, não vou falar mais. Aqui tem as tais das sementes suicidas. Eu gravei um vídeo outro dia falando sobre isso. Isso é do jornal Millennium, editado pela senhora Sergina Mello, que é minha amiga, mas que nos deixou de corpo presente há 2 anos atrás. E que fala de um negócio ridículo que acontece, mas acontece, que tem uma porção de tecnologias que eles usam um tipo de tecnologia cretina, desculpa falar, que altera geneticamente a planta para que elas forneçam sementes estéreis. Então, todas as frutas, por exemplo, e algodão e um monte de outras coisas, por exemplo... eu imagino, não está escrito aqui, mas o que? Soja, feijão, tudo isso dá para eles inventarem um jeito de alterar geneticamente elas, para alterá-las, né? Para que a semente alterada não possa procriar. Então ela é estéril. Eu não sei o quanto vai ser ruim para nós as sementes estéreis, né? Tem muita gente que não quer consumir os transgênicos porque imagina que vai fazer mal para todo mundo. Então, eu já falei nisso e não quero falar mais. Vamos ver. Sobre a Índia, tem um jornal aqui que mostra o Taj Mahal maravilhoso. Uma edição, acho que da Folha de São Paulo. Olha o Taj Mahal. Que maravilhoso. Maravilhoso é estar na Índia e ver o Taj Mahal de longe, como eu vi lá em Delhi, né? Maravilha. E é um jornal que fala da Índia em cores, mas está ficando tão velhinho, coitado, que eu nem sei se vou guardar. Em Varanasi, como é que é?
simetria guia a arquitetura do Taj Mahal. Que linda a Índia, né? Nossa, estou com saudades da Índia. Eu quero ir para lá assim que eu possa. Khajuraho com suas estátuas que não são erógenas, elas são eróticas de alguma maneira, elas são sensuais, mas a ideia meditativa era que as pessoas, antes de entrarem num templo que é completamente vazio lá dentro, elas têm que ficar olhando aquelas figuras lá fora até não sentir paixão sexual nenhuma. Quando você conseguir olhar para essas estátuas em diversas posições sexuais e não sentir absolutamente nada, é porque você está preparado para entrar no templo. Quando você entra no templo, lá dentro não tem nada. É maravilhosa essa ideia. Eu vou guardar só de souvenir, de lembrança, e maravilhoso. Agora tem uma revista aqui, que é a revista super interessante, quando falou, entende, da tentação dos sorvetes de certos tipos de comida que são terríveis. E eu acabo de receber um videozinho na WhatsApp declarando quais que são as comidas mais provocadoras de câncer. A primeira, diz o especialista, primeira é sorvete que você compra nas padarias e supermercados para chupar por aí. Para chupar e pegar câncer daqui a pouco. Entende? Quer dizer, essa tentação, como diz a revista super interessante, que é uma super revista, eu não tenho assinatura, não estou puxando o saco deles, eu respeito essa revista muito, né? E nessa edição aqui eles não só falam das 3 ideias do Steve Jobs, que faleceu, que foi o criador da Apple, né? Dos Macintoshes e tal, e fala de um monte de assuntos, não vou entrar no mérito, as 30 máquinas mais importantes do mundo. Eles têm muita, olha aí, ó, tentação. Ó, eu tomo a liberdade, revista super interessante, de mostrar o que vocês estão fazendo. Eu acho um barato essa revista, formidável, porque faz a cabeça da gente, e essa eu vou guardar. Estou guardando todas que a doutora Marlene me deu, uma amiga minha, que trabalha com terapias alternativas aqui em Barra Bonita. E bacana, o que mais eu tinha para... Eu nem sei o que falar disso daqui. É um cara que, apesar do meu amigo Luiz Eduardo Aboda, lá do Rio de Janeiro, ter as suas dúvidas, e eu também tenho, as dúvidas se de repente é possível que, por causa do desarranjo climático, o mundo venha a se destruir em uma questão de 30 ou 40 ou 50 anos. Ele duvida, e eu não tenho muita certeza, por causa de um fenômeno chamado reversão climática, e que, quando aconteceu da outra vez, congelou a face da Terra inteira em menos de 10 anos. Foi o que o senhor Al Gore, junto com cientistas norte-americanos, deixaram claro naquele vídeo ali. Em 10 anos houve um revertério climático. Há milhões de anos atrás, acho que uns 2 milhões de anos atrás, teve um tremendo revertério climático, e a Terra toda congelou, e levou 10 anos só para congelar ela inteirinha de ponta a ponta. Esse desarranjo climático está começando a acontecer ali entre Alemanha e Noruega, ali em cima. Fica um ciclo de vento redondo que dá a volta por Iugoslávia, Noruega, Suécia, volta pelo Oceano Atlântico, passa pelo norte da Alemanha e fica girando. E isso pode provocar um efeito que é o contrário do efeito estufa. É o desestufa, quer dizer, o efeito gelo. E o James Lovelock, numa revista formidável que eu tenho aqui, ele está sendo encarado como um profeta da destruição do mundo. A conclusão dele é desconcertante, diz aqui: a raça humana está condenada. Ele disse que gostaria de ser mais esperançoso, né? O James é esse aqui. Eu peço licença para a revista... Qual que é a revista? Rolling Stones Brasil, de novembro de 2007. Eu peço a devida vênia por estar usando, né? E estou mostrando o James, a fotografia dele.
E eu tenho aqui, eu pretendo guardar, não vou jogar fora. Não vou jogar fora, eu pretendo guardar. E aqui a mesma revista Rolling Stones falando, mostrando um super grupo liderado pelo Peter Townshend, que é o The Who, né? Então, essa revista eu acho super incrível. A Rolling Stones tem algumas coisas super incríveis. E então eu não vou entrar no mérito de quais são ou quem são as pessoas aqui. Tem coisas incríveis, tem coisas horrorosas. E a única coisa que eu acho assim meio desagradável em toda essa história aqui, ainda bem que eles colocam os titãs da Legião Urbana, porque eu acho um achincalhe o fato de tanta música importada falando besteira tocar nas rádios FMs, principalmente nas rádios FM do país, né? Não vou falar quais rádios, é genérico o negócio, né? A Madonna é aquela mocinha, entende, que quando perguntaram para ela qual que é a sua meta na sua vida, ela falou, mandar no mundo inteiro. Quer dizer, ela é aquela que não é arrogante, né? Eu tenho a impressão que ela deve fazer bastante yoga, porque o ego do yogi é uma coisa fantástica, da mesma maneira como a própria yoga é legal e fantástica, mas ela favorece muito o ego. O mestre Osho deixa isso bem claro, né? Aquele negócio das posições maravilhosas, quer dizer, então uma pessoa, por mais que possa ser até uma imbecil, é raro você encontrar um yogi imbecil. Eu acho que é raríssimo, talvez não exista nenhum yogi que seja verdadeiramente um imbecil. Mas, por exemplo, qualquer yogi, quer dizer, qualquer pessoa que fique numa posição, por exemplo, de cabeça para baixo, deve ter uma porção de retardados, de acordo com o Osho, que fazem yoga na Índia. Porque ficar de cabeça para baixo muito tempo, a pressão sanguínea mata as células cerebrais. Então a pessoa fica com um potencial de inteligência menor. Bom, enfim, a Madonna disse isso e não sei se ela vai conseguir o intento dela. Eu espero até que não, porque eu acho ela realmente muito desagradável em alguns vídeos em que ela prova, entende que ela provavelmente odeia jornalista ou então ela tem um ego desse tamanho. Eu acho lamentável, entende, o comportamento dela, entende, fazendo de palhaços os pobres. Eu teria levantado e mandado ela para o inferno e pensei outra coisa, né? E saído da sala onde fui fazer uma entrevista. Mas como eles são contratados por revistas poderosas e eles estão ganhando o dinheiro deles, eles aceitam, se admitem sentado na frente de uma mulher desagradável, entende? Tirando o pelo da cara deles. Eu me lembro de uma das histórias. Uma das histórias entende, como é que, a pergunta foi, como é que a senhora se sente com relação às entrevistas que dá? Ela fala, maravilhoso, a não ser as perguntas estúpidas que vocês fazem. Quer dizer, e ela falou isso com um ar muito desagradável. Eu achei ela muito desagradável. Desculpe. E desculpe, Madonna tá dizendo uma coisa dessas. Eu achei. E, no mais, é uma profissional tremendamente competente, dança para burro, canta bem mesmo, afinadérrima, entende? Divide maravilhosamente bem e tem um charme inigualável. É sexy, bonita, apesar da idade ligeiramente avançada e tal. A única coisa é que eu acho que ela tem pouca educação para lidar com os repórteres, que eu acho que eles estão ali para cumprir o dever deles, é o dever profissional, né? Um cara que eu achei assim, com uma conduta tremendamente arrogante, que ele parece que, digamos, entre aspas, não sei se... Claro que não é culpa dele, mas ele parece que está pagando um preço muito alto. É um jogador português, não me lembro do nome dele, que não vou agora guardar muita coisa, mas um cara bonito e estava sendo apontado como o melhor jogador do mundo, pois ele teve a pachorra de tirar um microfone da mão de um repórter que foi abordá-lo junto num passeio que ele estava fazendo junto com outros, né? O pobre do menino está cumprindo com o dever dele, assalariado de alguma companhia, né? O cara arrancou e jogou
no rio, que eles estavam andando do lado de um rio. Jogou o microfone do pobre repórter no rio, o repórter foi embora sem o microfone. E evidentemente a companhia entende que não ia processar o jogador de futebol por ter feito isso. E esse mesmo jogador de futebol, depois, no dia que ele ia se tornar assim, o campeão do mundo, com a maior quantidade de gols que alguém já marcou na vida, levou um tombo e não conseguiu mais jogar. Então perdeu a oportunidade de se tornar o melhor do mundo, pelo que eu entendi. Essas escolas de melhor do mundo. Cada vez que eu falo, me lembro do Hélio Palmesan, que é um senhor que é muito amigável, cara bacana aqui de Barra Bonita, e que é capitão dos navios que fazem o turismo subindo a Eclusa 20 metros, vão andar lá em cima e voltam descendo 20 metros, não é cachoeira, é um negócio chamado Eclusa, que nem o canal de Panamá. O navio primeiro sobe 20 metros pelas comportas fechadas e depois desce 20 metros e ele volta para cá, para o ancoradouro, e você volta para casa. É um negócio muito legal, altamente recomendável, um passeio bacana. Claro que na segunda ou terceira vez aí já ficou monótono para mim, mas a primeira vez foi emocionante, você não sabe o que vai acontecer, vai acompanhando, entra na comporta, a comporta se fecha e você sobe, o navio sobe 20 metros, é um negócio extraordinário. Eu não estou vendo mais nada aqui, tem o The Who ali, não tem mais nenhum, deixa eu ver. Deixa eu ver que recortes eu tenho mais aqui, deixa eu ver. Injeção de sangue vira mania no país e preocupa médicos. 17 de abril, Folha de São Paulo, 2007, olha só. Eu continuo lendo as minhas velharias. Mas, por exemplo, se eu lesse a Bíblia, ninguém ia chamar de velharia. Se eu leio o I Ching, que eu vivo lendo, tem 25 séculos de idade, é mais velho do que a Bíblia, e eu estou lendo. Então, por que agora eu vou me apoquentar e me aborrecer por estar lendo um negócio de abril de 2007? É bem recente, né? Existe uma injeção de sangue que diz que vira mania no país porque há quem alegue que cure tudo, e preocupa médicos porque eu acho que eles acham, e a Anvisa acha, que a prática é arriscada e sem comprovação científica. Aliás, manda punir estabelecimento que fizeram aplicações. Eu não sei, eu acho que essa punição vigora até agora. Isso foi em abril de 2007. Mas é um negócio, entende que o profissional tira o sangue da sua veia e reinjeta no seu músculo. Eu acho a ideia genial. Se arriscada e sem comprovação, eu não entendi, até agora não vi estudos que comprovem que haja qualquer contraindicação. O fato de você estar recebendo o seu próprio sangue cria em você anticorpos contra o seu próprio sangue, mas sem rejeitá-lo. Então, os anticorpos são fabricados, mas não ocorre rejeição, não ocorre problema nenhum com o seu sangue. Ele se espalha e depois sai pela circulação, entra, né, cai para a urina, passa para os órgãos e depois é expelido. Mas nisso, o seu corpo já fabricou anticorpos. Então, se você está precisando de um aumento de imunidade, o que é perda de imunidade? É você perder anticorpos. Então, você fica imune. O que é a AIDS? A AIDS é você perder completamente a imunidade a qualquer coisa. Então, não é que a AIDS é uma doença que mata. Não. O que mata é o fato de você não ter mais anticorpos para nada. Ele destrói os anticorpos. Então, qualquer hepatitezinha de merda, você é contaminado severamente e morre dela. Qualquer outro tipo de infecção, quaisquer tipos de infecção, então um monte de tipos de infecção, todo tipo de infecção possível e imaginável que você possa ter a partir do momento em que você não tem anticorpos, né? Porque o que são anticorpos? Se você tem uma gripe, vem um certo anticorpo. Se você tem um vírus de determinada coisa, de peste bubônica ou do que quer que seja, ou de sífilis ou tal, o seu organismo nota que tem uma doença ali e cria anticorpos para destruir esses vírus e bactérias. Entende? E na medida que
que você não tem anticorpos, essas infecções se alastram totalmente, então a pessoa morre das infecções que pega só porque não tem anticorpos. Não que a AIDS mate, a AIDS não mata nada, mas ela destrói, mata os anticorpos. E você sem anticorpo é um homem morto. Então eu achei realmente muito interessante. Não sei se eu estou falando alguma besteira ou existe alguém que vai achar ruim comigo, porque eu achei uma ideia sensacional, né? E algumas pessoas devem ter sido punidas pela Anvisa pelo fato deles acharem que a prática é arriscada e sem comprovação científica e tal. Mas, de qualquer forma, a ideia básica, a ideia central é muito interessante. Aliás, existem inúmeros vídeos em que uma moça que é terapeuta fala, por exemplo, eu vou até guardar esse recorte aqui, né? Fala a respeito disso. Um outro recorte que eu, por motivos pessoais, guardei aqui é que fala de uma série eu acho que é da editora Abril. Não, da própria Folha. O patrocínio é do Mackenzie, a realização é da Folha. Então é um monte de gente importante. Napoleão Bonaparte, Joana d'Arc, etc, etc. E o Van Gogh. Eu peguei esse recorte aqui porque eu estava com vontade de comprar. Agora não sei como é que eu vou fazer para comprar só o do Van Gogh, porque eu não quero comprar a série inteira porque não tenho dinheiro para isso e nem interesse. Mas o filme, aliás, grandes biografias no cinema, isso até vale a pena. Você lê, por exemplo, você vê um filme a respeito de Joana d'Arc. Agora estou começando a antenar. Olha só, estou mudando de ideia na sua frente. Ó. Um filme a respeito do Van Gogh, uma biografia. Um filme a respeito de Napoleão Bonaparte. Tudo isso, filmes com biografias, é tudo de bom. A biografia de Mozart, por mais que seja meio fantasiosa, segundo alguns historiadores, não foi bem assim que aconteceu. Uma rivalidade muito grande entre Mozart e um outro cara. Aliás, entre o outro cara e Mozart, porque o Mozart não estava nem aí. É um grande gênio, gênio é gênio. Então eu vou até guardar esse recorte de jornal que fala do Van Gogh. Eu gostaria muito de... Tem um outro recorte de jornal aqui que mostra o que estava acontecendo no Acre, da Folha de São Paulo, um negócio horroroso que estava acontecendo no Acre, no Rio Acre, ficou essa porcaria. Né? Isso é em 9 de agosto de 2016, quer dizer, foi outro dia. Estiagem histórica atrasa comida e ameaça a água em região amazônica. De novo, o Rio Acre está no nível mais baixo em 40 anos e comida leva o dobro do tempo para chegar a Manaus. Isso estava acontecendo agora em agosto de 2016. Eu não sei o que mais, né? Que mais eles falam aqui? Fala da seca em São Paulo, que estava terrível em 9 de agosto de 2016. Eu vou até botar fora esses jornais aí. Serve para a gente colocar debaixo do tapete quando está muito frio. Isenção de IPTU a templos custa 22 creches por ano. Que bacana! Os templos têm uma isenção de IPTU que, se eles pagassem IPTU, 22 creches no Brasil poderiam ser levantadas, poderiam ser construídas. O valor dessa isenção de IPTU aos templos quase daria, de acordo com a Folha aqui, quase daria ainda para erguer um hospital como o de Parelheiros. Polêmico, assunto é debatido no Congresso. De novo, 8 de agosto de 2016. Foi outro dia. O levantamento da Folha de São Paulo, se vocês me permitem falar aqui, mostra que a renúncia fiscal soma 110 milhões em São Paulo. Com 110 milhões de reais, você cria um hiper super hospital em Barra Bonita do tamanho de um bonde.
Em São Paulo, diz a Folha, existem 5.734 templos religiosos e a isenção se dá inclusive para aluguéis. Que bacana, que legal. Até eu estou com vontade de inventar o Templo de Meditação Ativa Barra Bonitense. Entende? Se isso implicar que eu não preciso pagar IPTU nem aluguel, entende? E eu conseguir arrumar um imóvel que se preste a tal papel, e aí comprovadamente, se eu oferecer meditação ativa de uma maneira religiosa, isso é fácil de provar. Entende? Eu vou ter isenção, não preciso nem pagar aluguel nem IPTU. Olha que bom. Nossa, que legal, hein? Um hospital com cerca de 250 leitos em construção em Parelheiros tem custo estimado de 148 milhões de reais. Na área da educação, 110 milhões, que é o valor do IPTU que os templos não pagam, conseguiria erguer 22 creches. Que legal, que bacana. O mundo é bom, a felicidade até existe. Fonte de longevidade. Viver bem é uma coisa que... E amor entre homem e mulher, um verdadeiro amor, é uma fonte de longevidade. É por isso que eu não perco a esperança, se é que eu vou ter saco de tolerar uma namorada e ela vai ter saco de me aturar, porque, na realidade, homens e mulheres tradicionalmente não se entendem desde imemoriáveis tempos, muito antes da Bíblia ter sido escrita, muito antes do ano 2000. Há mais de 10 mil anos, a mulher é escravizada pelo homem, transformada em prostituta, vagabunda, dançarina, tem que se pintar, e os cambau a quatro, e ela ela está numa fase atual que eu acho assim bastante sadia, de uma doce vingança, entende? O que elas estão se tornando prolíficas, entende? E ativas e fazendo jogging e artes marciais e tudo mais. Eu acho que, né, Deus salve a mulher, 10 vivas para a mulher. Aqui fala da história de um cara chamado Alderico Ferreira da Silva, de 57 anos, que é um enfermeiro da rua. Após perder emprego e moradia, um homem de 57 anos voltou à condição de morador de rua em São Paulo, mas não abandonou a faculdade de enfermagem e deve conseguir se formar no final deste ano. Parabéns, Alderico Ferreira da Silva. Um maior abraço do Sanias Connection e da Rádio Tasa para você. Olha, voltando àquele assunto. Brasileiro tem medo de transgênico, diz pesquisa. Ao saber que ingeriam DNA, 79% dos entrevistados pela Folha, eu acho que foi a Folha aqui, né? Se disseram preocupados. Para a professora da USP, a má imagem dos transgênicos tem origem na relação com o agrotóxico glifosfato. Andaram dizendo por aí, pelo que eu estou me lembrando, que um tal de glifosfato, será que eu estou certo? Eu agora não estou lendo aqui. Que foi esse glifosfato que foi considerado como colaborando no desenvolvimento do Zika vírus. Mas como eu não tenho certeza, eu devia calar minha boca e não falar mais nada. O que tem o agrotóxico glifosfato? Tem um outro agrotóxico que eu ouvi dizer, entende, que um veneno foi espalhado por aí e, em vez de matar o vírus, começou a contaminar as populações. E aí muitos disseram, entende, que a microcefalia foi provocada por esse veneno e não pelo mosquito. Enfim. Um grupo aciona o Supremo Tribunal Federal por direito ao aborto se a mulher tiver Zika. A ação diz que medida seria excepcional se houver sofrimento mental de grávida.
Porque você está grávida e numa fotografia, numa tomografia, ficar definido que o seu filho tem microcefalia, fala sério, é barra pesada, né? Deixa eu jogar fora esse aqui que eu não quero tocar mais nesse assunto. 10%, olha, mas essa é antiga, hein? Folha de São Paulo, domingo 9 de abril de 2006, fazem mais de 10 anos. Mente Sã Corpore Sano é o índice de moradores dessa região que necessita de tratamento, diz estudo ligado à OMS que já ouviu 3 mil pessoas. 10% da grande São Paulo precisa de psiquiatra. 10%. São 20 milhões de habitantes que eu suponho que tenha, a grande São Paulo tem uns 20 milhões de habitantes. Se for 10%, 2 milhões de habitantes precisa de psiquiatra. Realmente, preconceito com a psiquiatria piora a própria doença, diz aqui a Folha também. Se bem que a psiquiatria também pode ser considerada realmente responsável por altas atrocidades, de acordo com certos filmes que eu tenho visto aqui. Inclusive, um filme sobre uma mulher genial, benfeitora da humanidade, que eu considero. O nome dela é Nise da Silveira. Eu acho que ela ainda está viva. Coroa mesmo, diz o fim do filme. Um filme chamado Nise, que mostra como é que foi que ela começou a ajudar os pacientes. Eu fiquei muito emocionado, porque na década de 80 eu descobri que as minhas pinturas eram um descalabro de horrorosas. E eu fiquei sabendo como é que nos mosteiros zen o pessoal lidava com um maluco. Eu não me achava maluco, não, mas meio bizarro, meio extravagante, meio excêntrico demais. E eu fiquei sabendo como é que nos monastérios zen as pessoas eram tratadas. Era o seguinte: se o cara era meio lelé da cuca, a família levava para o mosteiro. E ele era internado, ele não podia sair de lá e era colocado num quarto lá no fundo, separado de todo mundo. Tinha banheiro, tinha chuveiro, e tinha uma lareira e tinha um monte de pincéis, tintas e papel para pintar, e livros. E 1 ou 2 vezes por dia, alguém batia numa portinha e colocava comida e bebida para ele se alimentar. 2 ou 3 vezes por dia, 1 ou 2 vezes por dia. E ele tinha que ficar ali, e de semana em semana ia um grupo de pessoas responsáveis e outros clientes, outros pacientes lá, ou sei lá, responsáveis, entravam na sala para apreciar o que ele tinha pintado. Enquanto as pinturas pareciam subjetivamente as pinturas de um cara insano, elas eram inexoravelmente jogadas na lareira, tacava fogo naquilo, e o moço não podia ir embora e ficava ali, continuava em reclusão, pintando e comendo 1 ou 2 ou 3 vezes por dia, se alimentando, tomando banho, ficando lá sossegado e tal. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa semelhante comigo. Não me internei em lugar nenhum, não me fechei em lugar nenhum, em nenhum monastério. Não fui para a Índia me isolar em algum lugar, mas continuei a minha vidinha ali, mas no meu quarto em São Paulo eu fazia pinturas. As pinturas eram horrendas. Isso foi por volta de 83, 84. Em 89, em 90, eu fui para Pune, na Índia. Em vez de voltar para o Brasil, fui para a Europa. E fiquei uns tempos. Depois de uns anos de ficar para lá e para cá, e entra e sai e tal, teve um dia que eu olhei para um quadro que eu fiz e olhei para uma pincelada minha, eu falei, olha que coisa maravilhosa, isso é Deus, isso é divino. Eu já tinha uma vez estado no Museu Van Gogh e me emocionei às lágrimas de ver uma pincelada, não um quadro inteiro do Van Gogh, uma pincelada num céu azul em que tinha branco com azul, era a pincelada que ele deu. Uma pincelada.
E eu dei uma olhada na minha pincelada e era ligeiramente semelhante. Eu, pelo menos, senti a mesma coisa olhando para a minha pincelada. Olhei para o quadro como um todo. Não era um quadro... Eu não sei pintar. Eu não sei pintar, por exemplo, a cama em Nantes. Não é nada disso. Nem o sol, nem uma... Eu não consigo pintar. Então eu faço borrões zen, como os pintores zen. Eles fazem uma forma de caligrafia. De alguma maneira, são só borrões. Na Índia também, no papel de arroz que eles têm, são só borrões. Então, eu achei maravilhoso, entende? Que, poxa vida, isso é divino, eu acho que eu estou curado. Eu me sinto bem, eu nunca mais perdi um quadro, nunca perdi a habilidade mais, felizmente, né? E com música foi a mesma coisa. Eu primeiro destruí. Foi uma desumanidade pegar livros de Debussy, de Ravel, de Chopin e Haydn e rasgar tudo em pecadinho. Mas um dia eu fiquei alucinado de ódio na minha casa lá no começo dos anos 80, antes de voltar para a casa dos meus pais e depois, mais tarde, ir para um centro de meditação em Cabo Frio e depois ir para a Índia, bem depois disso. Mas naquela época destruí tudo. Depois eu comecei a compor eu mesmo, e de tempos em tempos destruía tudo. Baixava o Shiva em mim e eu destruía. Até um dia que eu fui convidado por uma amiga minha a escrever uma peça para um amigo dela tocar para ele tocar no piano com uma namorada tocando violino. Me encomendaram e me pagaram para aquilo. Quando eu terminei, eu falei, poxa vida, isso é lindo, maravilhoso, estou bem. Estou melhor ainda do que estava com os meus quadros. Nunca mais eu joguei uma partitura minha que eu escreva. Agora eu não escrevo mais partituras porque eu não tenho mais saco para escrever música. Mas se eu gravar uma peça, qualquer coisa que eu grave, eu tenho uma dificuldade extrema, mesmo que seja uma porcaria, de desgravar. Eu guardo quase tudo. Principalmente letras que eu escrevo, letras de música, eu guardo quase todas. É muito difícil eu ter a ousadia de destruir um poema que eu faça. Então, namastê, eu agradeço a Deus, eu agradeço as forças divinas e as forças etéricas e as forças físicas, agradeço ao meu bom corpo e agradeço a Rosinha por ter dito que eu estou em forma hoje, que veio aqui me ajudar a fazer uma limpeza espiritual nessa casa maravilhosa, com espíritos maravilhosos que abençoam essa casa. Muito obrigado pela sua atenção. Namastê. Eu esqueci de tocar alguma coisa. São 9h no dia que eu gravei. E eu agradeço a vocês. Namastê.